Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um. Nós vamos iniciar aqui as festas judaicas e hoje a nossa primeira aula aqui nós vamos falar sobre a Páscoa, Pessá, que Deus instituiu essa festa desde o tempo de Moisés até os tempos de hoje, porque Deus instituiu essa festa como estatuto perpétuo. Então, Levíticos 23:5 diz que a Páscoa do Senhor, ela começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. O dia ou mês de quando a Páscoa deve ser observada é calculada no calendário de Deus. Então, Deus criou o calendário baseado em sua criação, a lua, o sol e as estrelas. Então, o calendário de Deus é diferente do calendário que nós vivemos hoje, né, na sociedade e aquele que nós conhecemos. Então, o calendário de Deus ele é baseado no firmamento e os seus ponteiros são a lua e o sol. Então, Deus deixou bem claro que seu calendário é baseado na lua nova para indicar o início dos meses. E a lua nova, junto com o amadurecimento da colheita dos cereais, indica o início do ano. Então, o calendário de Deus, ele se baseia, né, na lua nova e na colheita dos cereais, quando os cereais estão começando a ficar no ponto da colheita. Então, isso indica que está no início do ano. Então, como que era a Páscoa no Antigo Testamento? Então, Deus estabeleceu a Páscoa como um estatuto perpétuo. Vemos que a primeira vez que a palavra Páscoa, o Pessá em hebreu, é mencionada, aconteceu no tempo que Deus libertou os israelitas do poder de Faraó. Então, Êxodo 12, 7 e 11 a 14 diz assim: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Assim, pois, os comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus estabeleceu aqui a saída do Egito deles. Eles deveriam comer a Páscoa ali, comer, se alimentar já prontos para a saída. Então eles tinham que estar com seus lombos já cingidos, com sapatos nos pés, né, prontos para sair apressadamente. Então eles iriam comer apressadamente e sair. Tá? Por quê? Porque naquela noite, né, antes deles saírem, Deus passaria com o anjo da morte naquele lugar, para que a última praga se cumprisse. Então, eles sairiam apressadamente. Depois dessa praga acontecer, eles sairiam apressadamente. Então, eles tinham que estar prontos já. Então, nessa noite, eles comeriam, né, da Páscoa e ficariam nas suas casas até o amanhecer para poder sair. Então, Deus fala aqui que passaria por cima deles. Então, o passar por cima quer dizer como cobertura, né? Pessá no hebreu ou pacha no grego significa passagem. Então, a Páscoa é aqui mencionada pela primeira vez. Vemos também que a Páscoa foi comandada a ser observada por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Então, essa cobertura, né? Quando o anjo via ali o sangue
do cordeiro na verga das portas, então o anjo não entrava naquela casa para matar o primogênito. Então toda casa que tinha cobertura deste sangue, que era o cordeiro que eles sacrificaram ali, né, nós já vamos falar um pouquinho mais para frente, o cordeiro que eles sacrificaram ali, eles tinham que embebedar, né, este sangue nas vergas das portas, para que quando o anjo da morte passasse por ali, visse esse sangue, a cobertura do sangue, então não entraria na casa deles para matar o primogênito. Então a Páscoa é do Senhor. Levítico 23:5, a Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então ela começa após o pôr do sol no 14º dia do primeiro mês. Números 28:16, no 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa não é dos homens, a Páscoa é do Senhor. Foi Deus que estabeleceu a Páscoa. Então devemos celebrar a Páscoa por estatuto perpétuo, como eu falei, né? Êxodo 12:14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Tá? Então, é uma ordem, um estatuto estabelecido pelo próprio Deus, a Páscoa. Terceiro ponto, quando devemos celebrar a Páscoa? Então, como eu falei ali, que a Páscoa é celebrada no início do ano, no primeiro mês, no 14º dia. Então, esse dia, após o pôr do sol, se inicia a Páscoa. Então, como que era a Páscoa aqui? Como que Deus instruiu eles, né, para fazerem celebrarem essa Páscoa? Então, Êxodo 12, 21b até o 22. Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então é aquilo que eu falei ali antes, né? Eles deveriam pegar um cordeiro para cada família. Eles deveriam comer todo o cordeiro, não poderia deixar nada. Então, se o cordeiro fosse muito grande, eles teriam que juntar 2 famílias, né, para um cordeiro, tá? Sacrificar esse cordeiro para essa celebração. E o sangue do animal, ele deveria ser colocado numa bacia e pegar um feixe de ísopo, né? Molhar com aquele sangue e passar nas vergas das portas, né? Na viga superior e nas laterais das portas. E eles não poderiam sair de casa até o amanhecer. Por quê? Porque eles tinham que ser encontrados debaixo daquela cobertura. Porque se eles saíssem das suas casas, eles morreriam. Tá? Então essa era a ordem de Deus, como que Deus instituiu aquela Páscoa ali, como que eles deveriam fazer. Então qual que é a razão para celebrar a Páscoa? A razão é celebrar a libertação do cativeiro e o livramento do anjo da morte. Essa é a razão que nós celebramos a Páscoa. Tanto eles lá na época de Moisés, quanto nós hoje, e eu já vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, a razão é a libertação do cativeiro, que eles estavam saindo do Egito, e o livramento do anjo da morte na vida dos primogênitos, né? Então, Êxodo 12, 23 diz: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, o sangue era a cobertura, né? A cobertura que indicava que o anjo não entraria naquela casa para matar. A ordem para a celebração da Páscoa. Obedeçam, Êxodo 12, 24 a 25. Obedeçam essas instruções
como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Então, Deus ordenou que depois eles continuariam a celebrar isso, essa Páscoa, tá? Quando eles entrassem na terra que o Senhor daria a eles. Então, a ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética, né? Tem uma dimensão profética. A Páscoa vai além da contagem do tempo humano, além do tempo cronológico. Então, a celebração, ela não encerra um simples agradecimento pela libertação da escravidão ou pelo livramento da morte, né? E a concessão da terra para morar, criar família e plantar para obter o alimento. Então, a Páscoa não é só isso, não é só a libertação da escravidão e o livramento da morte. A celebração da Páscoa possui a dimensão profética da contínua presença salvadora de Deus junto com o seu povo, tá? Então, Jesus mesmo, ele captou essa amplitude da celebração quando ele falou: "Fazei isso em memória de mim até que ele venha". Então, 1 Coríntios 11, 24 a 26, diz assim: "E tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Então, os cristãos já fazem isso, né? Esse ato profético aqui, fazendo uma vez por mês a ceia do Senhor, fazendo o memorial do sacrifício do Senhor. Então, os cristãos já fazem isso. E isso significa a Páscoa também, porque Jesus, ele é a nossa Páscoa. Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, Jesus, ele morreu por nós na cruz, ele foi oprimido e afligido. Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha, né? Como o sacrifício, né? Como o cordeiro pascal. Então, João disse que João Batista, ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele discerniu, ele teve esse discernimento espiritual. Então ele falou: "Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Lucas 22, do 15 ao 20, Jesus disse para os seus discípulos: "Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês." Isso aqui foi um pouco antes de Jesus ser crucificado. Então, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: "Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus." Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Então, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício agradável, né? Ele foi a oferta de sacrifício. Então, ele foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o apóstolo Paulo aqui falando, né, para eles lá,
em Coríntios que eles deveriam se livrar do pecado e que eles deveriam ser novas pessoas agora, nascer novamente, né? Que eles fossem uma massa nova e sem fermento, sem pecado, então um novo nascimento, porque Cristo, ele morreu, no nosso lugar, ele foi sacrificado no nosso lugar. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Todo aquele que não for encontrado o seu nome nesse livro já recebeu a condenação eterna. Então, todos os nomes, a Bíblia diz que os nomes estão lá, só que vai ter nomes que vão ser riscados, porque não aceitaram o sacrifício de Cristo, não aceitaram, não tiveram, né? Não escolheram a Cristo. Então eles vão ser condenados, seus nomes vão ser riscados do livro da vida do Cordeiro, porque o livro da vida é do Cordeiro, foi ele que veio para nos dar vida e vida abundante. Então todo aquele que não for encontrado nesse livro já vai ser condenado eternamente, né? Então Cristo, Jesus, ele é a expiação dos nossos pecados. Jesus disse, Mateus 26:28, este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então Cristo, Jesus, ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, ele foi morto pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele riscou a cédula de condenação que havia sobre nós. Porque a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos e fomos destituídos da glória. Fomos afastados da presença de Deus. Mas Cristo, através da sua morte, ele nos traz a reconciliação, ele nos redime. Ele tira a nossa condenação, ele tira a nossa culpa através da sua morte. E agora ele nos une novamente ao Pai, a Deus. Então o Cordeiro da Páscoa representa Cristo, fazendo expiação pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Então, como Israel foi chamada do Egito, lá, né, no tempo de Moisés, Israel, então, ela foi libertada da escravidão do Egito, nós também fomos libertados do nosso Egito espiritual, né? Dessa sociedade. Então, assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas de Israel, nas vergas das casas lá, das portas, né? Assim o sangue de Cristo foi também colocado na porta dos nossos corações, pela remissão dos nossos pecados. Então, por isso que nós não temos só livramento. Nós não temos só a libertação do Egito, nós temos livramento de morte, porque o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, ele traz uma cobertura espiritual em nossas vidas. Então, quando o anjo da morte passa e ele vê o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, nós não somos destruídos, tá? Por causa do sangue de Cristo. Então, o sangue traz a remissão dos pecados. Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas. Com sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, era necessário Cristo morrer e derramar seu sangue. O sacrifício dos animais no Velho Testamento, quando eles faziam a oferta,
no templo, né? Ou até no tabernáculo, aquele sangue do animal, ele fazia uma cobertura, mas ele não tinha como trazer a remissão do pecado, como fazer a remissão. Somente o sangue de Cristo pode remir o pecado humano, né? O pecado do homem. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Os pães asmos representam o corpo quebrado de Cristo. Então, no 15º dia, 14º, começa a Páscoa, e no 15º dia começa a celebrar os pães asmos. Isso nós vamos falar na próxima aula. Então, os pães asmos representam o corpo quebrado de Cristo. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele não mudou os símbolos da Páscoa para pães asmos e vinho, porque eles sempre foram associados à Páscoa. E a lei do sacrifício, sendo a carne de oferta, grão ou carne, e a oferta da bebida, os pães asmos também representam Cristo como o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. E o pão dele, o corpo dele, aliás, o corpo dele foi partido na cruz do Calvário. Por isso que quando Jesus, na última ceia, ele parte o pão, ele levanta o pão, dá graças ao Pai e parte aquele pão, ele está ali mostrando para os discípulos que ele já tinha dito que ele era o pão do céu, que o corpo dele vai ser partido. E foi, né? O corpo dele foi partido por nós, né? Então, e quando ele levanta o cálice do suco da videira, né? Ele está dizendo que é o sangue dele que está sendo derramado por nós. Então, participando da aliança, o vinho então representa o sangue derramado do Senhor, né? Comendo e bebendo pão e vinho, demonstramos que Cristo está em nós e que devemos ser iguais a Ele. Então, guardando os mandamentos do Pai, deixando Cristo viver dentro de nós, seguindo o seu exemplo e deixando sua vida e seu governo agir em nós, começamos a parecer com a imagem e semelhança do Filho de Deus. Jesus diz que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem parte com ele. Então, quer dizer, nós temos que participar, né? Comer o pão e tomar o vinho, né? Tomar o suco da vida, que representa o sangue de Cristo, tá? Porque assim nós estamos fazendo uma aliança com ele, nós estamos fazendo uma aliança espiritual, uma aliança profeticamente falando, né? Uma aliança no mundo espiritual. Romanos 8, 28 a 29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós viemos do Pai. Pecamos e fomos destituídos da presença, de viver na presença do Pai. Jesus veio, né? E ele nos liga novamente ao Pai através da sua morte de cruz, seu derramamento de sangue, seu corpo, né, que foi partido na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita. Então ele vence a morte, ele vence o pecado, né? E ele vence a Satanás. Então ele nos liga novamente ao Pai. Então, para quê? Para que nós sejamos, né, da família, voltemos a ser filhos de Deus Pai, né? Então, como que nós voltamos a ser filhos de Deus? Somente através de Cristo, somente através
da sua cruz, né? De aceitar o seu sacrifício, tá? E como que eu permaneço em Cristo? Como que eu posso permanecer até a sua volta, até a sua vinda? Então, João 15:10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então, como que eu permaneço? Obedecendo aos mandamentos. Quando eu obedeço aos mandamentos do Pai, eu permaneço no amor de Cristo. Então, assim como ele obedeceu e cumpriu todos os mandamentos, devemos cumprir e obedecer para permanecermos em aliança com ele. Então, quando nós obedecemos os seus estatutos, os seus mandamentos, nós estamos permanecendo em aliança com ele. Então, assim como Jesus cumpriu a sua missão ao morrer na cruz com o propósito maior de servir aos homens e dar a sua vida por eles na cruz, nós também fomos chamados a servir e entregar nossa vida por amor a ele. Amém? Então, essa é a nossa aula. E a próxima aula nós vamos falar sobre os pães asmos. Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.